Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai falar sobre hidroterapia, dicas de concurso, tá? Então a gente vai comentar aqui com vocês o que é importante estudar dentro desse tema hidroterapia, que aparece com mais frequências nas questões de concurso público, beleza? Bom, óbvio, quando a gente vai falar sobre hidroterapia, né, obviamente a hidroterapia é a terapia que eu utilizo como meio da minha terapia a água, né? Então eu utilizo a água e as propriedades físicas e térmicas da água no sentido de gerar alguma alteração para o meu paciente, tá? A hidroterapia atualmente ela é chamada o termo mais correto, né? Não sei se é o termo mais correto, mas o que a gente tem visto mais atual é falar em exercício aquático, tá? Então, exercício aquático usa a água como meio de terapia para ganho dos objetivos durante o tratamento do paciente, tá? Pontos importantíssimos que a gente vai falar aqui agora é em relação às propriedades da água, tá? E isso que realmente cai com mais frequência em concursos públicos. As propriedades da água e qual o significado clínico dela, né? Como você utiliza essa propriedade na sua prática clínica, tá? Para a gente dar um exemplo, então, a gente vai começar com a flutuabilidade. Flutuabilidade, né? Tem a ver com flutuação. Tem a ver com flutuação, né? O termo também utilizado aqui, ó, pode ser empuxo, força do empuxo, também pode ser um termo que pode aparecer, tá? Então, essa propriedade de flutuabilidade ou empuxo é uma força ascendente, de baixo para cima, contrário à ação da gravidade, que é de cima para baixo, tá? Então, ela é oposta à gravidade. Ela está muito direcionada a um princípio físico que é chamado princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: quanto maior o corpo em imersão, maior a quantidade de água deslocada, maior a flutuabilidade ou maior a força do empuxo, a força ascendente que vai empurrar o sujeito para cima, tá? Então, por isso, essa força, a flutuabilidade, ela está diretamente relacionada com a imersão, né? Quanto mais imerso o corpo está na água, mais água ele vai deslocar, mais força ele vai gerar, uma força ascendente, né? Maior a flutuação. Qual que é o significado clínico, né? Onde a gente utiliza esse princípio na prática clínica, no tratamento do nosso paciente na água? Diminuir o peso corporal e, obviamente, diminuir, né, a carga em cima das articulações. Basicamente não, esse é um princípio importantíssimo da água, né? Quando a gente quer utilizar a água como meio para a realização dos exercícios, né? A gente pensa, num primeiro momento, nisso, em diminuir a carga sobre as articulações, diminuir o peso sobre as articulações. A gente vai falar lá das indicações, né, que é um tema importante também, as indicações, e está muito relacionado a essa ideia de diminuição de peso e diminuição de carga, tá? Eu posso utilizar também esse princípio da flutuabilidade como algo em que eu vou aumentar a resistência. Por exemplo, o impulso ou a flutuabilidade não é uma força de baixo para cima? Então, se eu utilizo um exercício de cima para baixo, eu estou indo contra essa força do impulso, né? Então, eu estou aumentando, estou dando uma maior resistência a esse exercício. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma adução do braço em água imersa até a C7, né?
Então, eu estou fazendo uma adução do braço, estou indo contra essa força ascendente, contra a flutuação, contra o empuxo, e aí eu estou ganhando resistência. Eu posso usar também essa propriedade como uma propriedade de facilitação do movimento. É justamente a ideia ao contrário, né? Então, por exemplo, se eu quero ganhar a abdução do braço, melhorar a mobilidade do braço no sentido de ganhar a abdução do braço, eu posso usar esse princípio, essa força de flutuação, com o sentido de auxiliar o movimento, né? Como se eu tivesse um movimento ativo assistido pela essa propriedade da flutuabilidade, tá? Lembrando que o ar nos pulmões, né? Então, quanto mais ar eu tenho nos pulmões e quanto maior a alteração da composição corporal, tá? Composição corporal. Por exemplo, sujeitos obesos, tá? O tecido gorduroso ele tem uma propriedade de flutuabilidade maior do que o tecido muscular. Então, o sujeito mais obeso, com peso maior, né? Com mais obesidade, né? Mais tecido gorduroso, ele vai ter uma flutuação maior, tá? Outra coisa importante dentro desse conceito de flutuabilidade é que a gente pode ter o que a literatura chama de acesso tridimensional ao paciente. Tá? A gente pode aparecer esse termo. Não vejo assim muita vantagem nisso não, mas o acesso tridimensional. O paciente está dentro d'água, você tem como, né, girar em torno do paciente, ter acesso tridimensional ao paciente e realizar as suas terapias de maneira mais completa. Tá? Então, acesso tridimensional ao paciente. Com relação à questão da flutuabilidade, então aqui tem um ponto importante. Ó. Então, aqui eu vou desenhar aqui um sujeitinho, tá, o tronco, e aqui as pernas. Então, aqui tem 3 pontos importantes. O primeiro, o segundo, o primeiro aqui, o segundo e o terceiro. O primeiro é a altura de C7. O que quer dizer isso? Quando a água está na altura de C7, o peso corporal do paciente normalmente está em torno de 10%. Né? Se o paciente pesa 80 quilos e a água é imersa, o peso, a carga sobre as articulações está em torno de 8 quilos, 10% do peso corporal. Uma outra referência anatômica também é o processo chifoide. O processo chifoide está localizado lá no externo, né? Quando a água está batendo no processo chifoide, então toda essa parte daqui para baixo está imersa na água, o percentual de peso corporal é em torno de 33%. Tá? Então eu vou me descendo a profundidade de imersão, eu vou aumentando o peso corporal. Tá? E por último, a espinha ilíaca antero-superior, em torno de 50% do peso corporal, metade do peso corporal. Então, essas 3 referências normalmente são utilizadas quando a gente fala de peso corporal, diminuição de peso corporal e o princípio da flutuabilidade ou da força de empuxo. Certo? Dando prosseguimento, um assunto importante também, outra propriedade importante da água é a pressão hidrostática, né? É a pressão que a água faz sobre a superfície, né? É a pressão exercida pela água. E aí tem 2 características dessa pressão hidrostática. Então, é a pressão exercida pela água. Existem 2 características dessa pressão hidrostática que é importante. A primeira dela é que ela é igual em toda a superfície do corpo. Então, se eu tenho um corpo
imerso na água, a pressão hidrostática aqui, aqui, aqui ou aqui, ela é a mesma, tá? Então, ela é igual em toda a superfície do corpo. Uma outra coisa importante também, uma outra propriedade também, é que a densidade, quanto maior a densidade da água, e maior a imersão, tá? Quanto mais imerso esse corpo ele vai estar, maior também vai ser a pressão hidrostática. Tá? Essas duas características, elas obedecem à chamada lei de Pascal. Tá? Então, a gente falou da pressão hidrostática, da flutuabilidade, a lei de Arquimedes, e agora a lei de Pascal, que fala que a pressão hidrostática é igual em toda a superfície do corpo imerso na água e que a densidade e a imersão são diretamente proporcionais à pressão hidrostática. Quanto maior a densidade, maior a pressão hidrostática. Qual o significado clínico disso? Ou seja, para que a gente vai utilizar essa pressão hidrostática? Tenho três. Primeiro é a limitação do edema. A própria pressão, ela impede, né, que o aumento do edema durante o exercício. Então já é uma vantagem muito grande. Essa pressão hidrostática também, se a gente falar assim, aumenta o retorno venoso, vamos dar uma olhada nas outras opções. O certo seria auxilia o retorno venoso, né? Dessa forma, quando eu auxilio o retorno venoso, eu diminuo a frequência cardíaca para compensar, né? Então, é muito comum o paciente ficar bradicárdico, ter uma bradicardia quando imerso na água, em função dessa pressão hidrostática que aumenta ou auxilia o retorno venoso. E um outro significado clínico da pressão hidrostática é em relação à superfície. Como ela está muito relacionada está diretamente proporcional com a imersão, quanto mais na superfície o exercício ele é executado, mais fácil ele é. Então, quanto mais na superfície o exercício é executado, mais fácil para o paciente ele é. Tá? Então, quanto mais imerso o corpo está, mais difícil de execução do exercício é, em função do aumento da pressão hidrostática. Se eu quero, aquela coisa da resistência também, se eu quero aumentar a resistência do meu exercício, eu tenho que pensar também, além do princípio da flutuabilidade, no princípio também da pressão hidrostática. Tá? Aumentando a imersão do corpo, em função da pressão hidrostática aumentada, eu posso aumentar a resistência na realização do exercício. Tá? A próxima propriedade é a viscosidade. A viscosidade está relacionada muito com o atrito que o corpo vai ter em relação à água, né? E esse atrito, ele gera um aumento na resistência ao fluxo. E esse aumento na resistência ao fluxo, ou seja, quanto maior a viscosidade da água, mais atrito eu tenho, mais resistência ao fluxo eu vou ter. Esse aumento da resistência, e aí vem uma questão importante, que ele é proporcional à velocidade de movimento do objeto na água, ou do movimento do objeto da água em relação ao objeto, quando eu uso, por exemplo, os jatos, né, em cima do paciente. Então, o aumento da velocidade vai aumentar a resistência ao fluxo por alteração da viscosidade. Tá? Qual o significado clínico disso? Mais uma vez, eu posso utilizar a resistência. Né? Se eu quero aumentar a resistência ao exercício, eu aumento o quê? A velocidade de execução do movimento.
Com isso, eu aumento o atrito, aumento a viscosidade, e aí eu aumento a resistência à execução do exercício. Tá? A viscosidade, isso aqui é importante, tá? A viscosidade mais a pressão hidrostática. Então, a viscosidade mais a pressão hidrostática, elas têm um efeito importante no aumento do fluxo linfático, tá? Não, né? Facilita, auxilia o retorno venoso, né? Aumento do fluxo linfático, o que tem uma ação importante no edema decorrente do sistema linfático, que é o linfedema, tá? Então, eu aumentando o fluxo linfático, em função da viscosidade da pressão hidrostática, eu auxilio na resolução de um linfedema. Como eu posso fazer isso? Aumentando a imersão do corpo na água, porque eu aumento a pressão hidrostática, e aumentando a velocidade do movimento de execução do exercício, porque eu aumento o atrito, a resistência ao fluxo, e proporcionalmente eu vou aumentar a velocidade. Tá? Uma outra propriedade importante é a tensão superficial. Tensão superficial. Tá? É uma tensão, caracteriza uma propriedade da água que está relacionado com a força e a unidade de comprimento do objeto que está imerso. O que nos interessa é isso aqui, ó. Quanto maior é a unidade de comprimento, maior a tensão superficial, maior a resistência. Então, se eu quero aumentar, se eu quero aumentar a resistência, eu procuro fazer o quê? Aumentar o comprimento, a área de superfície do objeto que está imerso na água. Fazendo o quê? Usando os equipamentos que a gente utiliza dentro dos exercícios aquáticos, né? Usando os equipamentos, os flutuadores, os equipamentos, as luvas, as botas, com o objetivo de aumentar a área de superfície de contato da superfície, de comprimento do objeto, e aí eu vou aumentar a tensão superficial. Aumentando essa tensão superficial, eu vou aumentar a resistência ao fluxo. Certo? O próximo tema dentro da água, nos exercícios aquáticos, embolei aqui, é a termodinâmica, que é a temperatura da água. Também chove questões de concurso a respeito desse tema, tá? E aí tem uma certa polêmica, porque varia muito de bibliografia para bibliografia, mas a gente vai tentar resolver isso daqui de uma melhor maneira possível, tá? Vamos raciocinar o seguinte: em temperaturas mais altas, o que eu quero é o quê? É mobilidade, né? Eu quero melhorar mobilidade, eu quero melhorar flexibilidade, né? Eu quero promover relaxamento muscular. Então, eu aumento essa temperatura. Quando eu falo de aumentar a temperatura, eu falo em torno de 26 a 35 graus centígrados. Isso seria uma temperatura mais alta da água. Quando eu tenho uma água mais fria, o que na verdade eu estou querendo fazer é um exercício com uma intensidade de execução do exercício maior, tá? E essa intensidade, ela está muito relacionada à temperatura. Quanto maior a intensidade do exercício, maior também vai ser, menor vai ser a temperatura. Né? A água tem uma capacidade de troca de temperatura 25 vezes maior do que o ar.
Então, a alteração de temperatura do corpo dentro da água, ela ocorre de uma velocidade maior. Então, a pessoa pode alterar sua temperatura dentro d'água muito mais rápido do que fora d'água. Então, quanto maior a intensidade, maior vai ser essa troca, menor vai ser essa temperatura, justamente para que não aumente a temperatura em excesso, tá? E essa questão da troca rápida da água em relação aos exercícios também tem muito a ver com o tempo, tá? Então, fazer exercícios aquáticos em temperaturas mais altas, você tem que tomar cuidado com o tempo, então tempo menor. Fazer exercícios em temperatura mais baixa, em uma intensidade mais alta, também você tem que ter cuidado com o tempo, tá? Então tem a relação do tempo com a temperatura também é importante. Algumas observações importantes que você tem que tomar cuidado. Além de ser 25 vezes mais rápido essa troca de temperatura, e aí o paciente muda a temperatura dele muito rapidamente, né, que é alterado também pelo exercício físico, pelo aumento do metabolismo durante o exercício físico, existe uma diminuição na dissipação do calor quando o paciente faz exercício na água. Por conta de quê? Por conta de quê? Por conta da diminuição da sudorese. Então, o paciente, quanto maior o contato que o paciente tem dentro, quanto mais imerso, menos dissipação de calor por meio da sudorese, do suor, ele vai conseguir. Então, um mecanismo importante de dissipação do calor para que o aumento da temperatura corporal não passe dos valores normais, aceitáveis, é a sudorese, é o suor, é a perda do suor, né? Que vai ajudar a controlar essa temperatura. Na água tem esse problema. Então tem esses dois problemas aqui, né? Que somados interferem muito no processo de aumento de temperatura corporal, tá? Realizar atividades em temperaturas abaixo de 25 graus centígrados é quase que impossível a regulação da temperatura pelo paciente numa temperatura tão baixa assim, tá? Numa temperatura acima de 37 graus centígrados, também o raciocínio é o mesmo, né? Em temperaturas que a gente fala muito baixas, em temperaturas muito altas, tá? Em temperaturas acima de 35, de 37 e abaixo de 25, de 25, tá? Uma coisa importante também, essa imersão na água, eu disse que facilita o retorno venoso, né? Facilita o retorno venoso. Essa facilitação do retorno venoso aumenta muito a demanda cardiovascular. Por que aumenta muito a demanda cardiovascular? Porque, obviamente, mais sangue está chegando dentro do coração, tá? Então, aumenta muito a demanda cardiovascular. Você pode, em função disso, ter um aumento do débito cardíaco, mesmo o paciente dentro d'água em repouso. E aí você tem que ter muita precaução, muito cuidado com pacientes com patologias cardiovasculares, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Algumas patologias do tipo a esclerose múltipla. Cai bastante falando sobre altas temperaturas, que é contraindicado, né? Contraindicado a esclerose a altas temperaturas na esclerose múltipla. O uso de temperaturas mais altas em patologias articulares, que você quer ganho de mobilidade, de relaxamento muscular, de flexibilidade. Um exemplo que eu dei aqui é a artrite reumatoide, com exceção da fase aguda da artrite reumatoide, né? Se o paciente estiver na fase aguda da artrite reumatoide, seria uma exceção a não utilização de temperaturas altas.
patologias, né, pacientes com doenças cardiovasculares, a gente tem que ter um certo cuidado, e pacientes com doenças pulmonares. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando a gente, aqui um pouquinho no próximo slide, na verdade, quando a gente for falar de precauções na realização do exercício. Tá? Antes de precaução, em cima de todas essas propriedades, a gente vai falar sobre as indicações dos exercícios aquáticos ou da hidroterapia. Facilitar os exercícios de amplitude de movimento, tá? Então, tem uma relação muito grande com a temperatura, né? Se eu quero melhorar a amplitude de movimento, eu trabalho em amplitudes mais altas. Iniciar o treinamento resistido, facilitar atividades de peso, facilitar os exercícios cardiovasculares, iniciar a simulação de atividades funcionais, minimizar o risco de lesão ou de recorrência de lesão durante a reabilitação. Tudo isso tem a ver com a pressão hidrostática, tem a ver com a flutuação, né, onde eu tenho uma diminuição do peso corporal, que eu tenho a diminuição da carga em cima das articulações, né? Então, por isso eu posso iniciar precocemente o treinamento resistido, eu posso iniciar as atividades de apoio de peso, exercícios cardiovasculares, obviamente, com um cuidado, com uma precaução importante aqui, ó, tá? Nesses exercícios cardiovasculares. Simular atividades funcionais justamente por causa disso. Eu posso também melhorar a aplicação de técnicas manuais e acesso tridimensional ao paciente, então por isso eu posso melhorar a minha aplicação de técnicas manuais e favorecer o relaxamento do paciente quando eu mexo, quando eu manipulo a temperatura da água, no sentido de promover esse relaxamento muscular. Tá? Então aqui tem as indicações da hidroterapia, a gente vai falar rapidamente sobre as precauções e contraindicações. Tá? Então as precauções é diferente. Eu tenho que tomar cuidado, mas não é contraindicado. Paciente com medo da água, medo de água, né? Então, um paciente com medo de água, será que é o melhor meio para o tratamento desse paciente, né? Paciente com distúrbios neurológicos, e aí a gente cita aqui pacientes com ataxia, né? Meio que óbvio. Pacientes com esclerose múltipla em função da temperatura, do aumento da fadiga nesses pacientes, e em paciente com quadro de epilepsia, principalmente pacientes com quadros convulsionais não controlados, né? Obviamente, se o paciente estiver controlado, a gente não é contraindicado, mas você tem que ter uma precaução se o paciente tem um histórico de epilepsia, porque ele pode ter algum problema dentro d'água. Como eu falei, paciente com disfunções cardíacas, com distúrbios respiratórios, a gente tem que ter precaução, a gente tem que pesar benefícios e malefícios do uso da água nos exercícios, né? E pacientes aqui, ó, cuidado, tá? Pacientes com feridas abertas ou em uso de catéter ou pacientes traqueostomizados. Nenhuma dessas situações ela é contraindicação absoluta à prática da hidroterapia dos exercícios aquáticos. Feridas abertas, você tem que cobrir com material adequado. Os catéter, né, o catéter promoveu o fechamento do catéter e da traqueostomia, tá? E ficar atento às reações adversas dessas feridas, dos locais onde tem o catéter e dos locais da traqueostomia, tá? Porque se tiver alguma reação adversa em função da água, você tem que interromper imediatamente, porque senão você aumenta a possibilidade de uma infecção, de uma complicação importante aqui, tá? Do outro lado, a gente tem aquilo que é contraindicado, né? Então, contraindicação
Tá? E aí cuidado com a contraindicação absoluta e relativa que eu sempre falo nos meus vídeos. Contraindicação absoluta, você não pode fazer em hipótese nenhuma, e relativa seria mais ou menos parecido com as precauções. Tá? Por quê? Você pode fazer, mas você tem que ter um certo cuidado. Paciente com insuficiência cardíaca é contraindicado. Paciente com uma disfunção respiratória importante, com baixa capacidade vital, cansa-se aos pequenos esforços, ele vai ter dificuldade de expansão pulmonar em função da pressão hidrostática no tórax, né? Principalmente quando o paciente está com nível de imersão lá em C7, o processo tifoide e assim por diante, tá? Então, cuidado. Paciente com doença vascular periférica grave, tá? Grave, e aí cuidado. A paciente com disfunção vascular periférica não é contraindicação para exercícios aquáticos, mas se é grave, cuidado, tá? Paciente doente renal crônico, também grave, tá? Ele vai ter uma dificuldade maior em função do aumento na perda de líquido, né? Com o paciente em imersão. Obviamente que eu falei, né, as feridas abertas, o catéter, né, as feridas abertas sem curativo, os catéteres e traqueostomia sem os cuidados importantes, comentados, né? Intestino e bexiga sem controle, né, contraindicado, obviamente, né, o paciente não tem controle sobre fezes, incontinência fecal e incontinência urinária, não é legal fazer a hidroterapia. E aquilo que eu comentei, né, as convulsões não controladas, né? Paciente epilético, você tem que ter uma precaução, mas o paciente epilético convulsionando de maneira não controlada, assim, o paciente não está ainda em busca de uma dosagem de medicação suficiente para controlar essas suas convulsões, isso seria contraindicação absoluta na prática do exercício. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, dá uma ajuda ao canal, a gente só consegue manter os vídeos aí gratuitos se vocês contribuírem também dando joinha, divulgando o canal, compartilhando nas suas redes sociais. Quer ajudar ainda mais, seja membro do canal, você paga uma taxa irrisória lá, você é membro do canal. A qual a vantagem? Atualmente, nenhuma. A vantagem é você nos ajudar a manter esse canal gratuito, postando vídeo 2 vezes por semana aí, tá? Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, é um cursinho que a gente tem online, com turmas já acontecendo, você pode entrar em qualquer momento e sair em qualquer momento. Aqui na descrição do vídeo tem um cadastro, você pode se cadastrar e aí você recebe maiores informações no e-mail sobre esse curso preparatório. Os custos e como é que ele funciona, tá? Essa informação você pode ter também lá no nosso paulobrito.fisio, que é no nosso Instagram, paulobrito, brito com 2 T's, .fisio. Lá também tem um cadastro, lá também tem um WhatsApp se você quiser conversar diretamente comigo e pedir maiores informações sobre o curso preparatório, você consegue lá, tá certo? Então, galera, espero que tenha gostado. Mais uma vez, dá o joinha, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso ajuda o canal a se manter vivo aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo.